criativas, sejam muito bem-vindas a este vídeo que foi diretamente inspirado por vocês que fazem parte dessa primeira turma do Alma Criativa. Então, fiz esse vídeo aqui como um conteúdo extra a mais das nossas discussões ali do grupo. Se você chegou nesse vídeo e não sabe o que é o Alma Criativa, que é o meu grupo online de mulheres com mais de 35 anos, onde trabalhamos biblioterapia, arte e escrita terapêutica. Vou deixar aqui em algum lugar um contato para você saber mais sobre a abertura das próximas turmas. E nessa turma a gente trabalhou uma parte do livro Mulheres que Correm com os Lobos. E aí já fica também aí o segundo aviso, é que vai ter spoiler esse vídeo, porque ele é um complemento das discussões que a gente fez sobre o livro lá no nosso grupo online. Então, fique avisada dos dois pontos, tá? Mas, enfim, voltando. Então, me surgiu essa motivação de fazer esse vídeo, porque durante as nossas atividades ali do grupo, em várias atividades de arte, de escrita, o medo apareceu em várias expressões, sejam escritas, sejam de desenho, de pintura, de colagem, e nem sempre elas vieram com o nome medo, né? Então, por exemplo, vergonha foi uma outra palavra que apareceu muito ali no grupo e que sim, é um outro nome, é um tipo de medo, vamos colocar assim. Dúvida, procrastinação. Procrastinação é outro tema que apareceu bastante ali no nosso grupo. E procrastinação é um nome bonitinho que se popularizou ali na internet para a gente falar sobre o medo que a gente tem daquela emoção que virá decorrente da gente fazer alguma coisa. Então eu evito fazer aquela coisa porque eu sei que quando eu terminar eu vou me deparar com alguma emoção, com algum sentimento, e isso vai ser difícil de lidar. Então, por eu ter medo de lidar com isso que vai vir depois, eu adio tarefas. Autocrítica, outro nome para medo, outro tipo de medo. As inseguranças, os bloqueios, medo, né? Então, aqui são algumas palavras que eu coloquei, tirado ali das atividades que a gente estava fazendo, que vocês foram postando ali no nosso grupo, e que essencialmente todas se resumem a medo. Alguma variação de medo. Então, a boa notícia é que, na verdade, vocês não têm isso tudo, vamos colocar, né? Parece assim, nossa, eu tenho insegurança, sofro de procrastinação, eu tenho vergonha, nossa, quantas coisas eu tenho. Por um lado, essencialmente o que você tem é medo. Então, vamos colocar que seria o lado positivo. Você não tem tantas coisas assim, você tem uma coisa que é medo. No entanto, a má notícia é que esse medo está tão enraizado que e a palavra é enraizado mesmo, ele está tão enraizado que ele cria ramificações. Então, ele vai se espalhando ali como ramos, como raizinhas de um tronco central, e esse tronco central é o medo. E aí esse medo vai se manifestar em uma baixa estima, vai se manifestar em um bloqueio, em uma timidez, enfim, mas é medo. E no livro Mulheres que Correm com os Lobos, o próprio título, né? Mitos, subtítulo, mitos e histórias do arquétipo da mulher selvagem. Fica aquela ideia, então, né? A mulher selvagem tem medo, porque a Clarissa, ela fala ao longo dos capítulos, de todos os capítulos, ela passa pela ideia dessa mulher selvagem, que não é, e aqui é muito importante destacar, mulher selvagem, no contexto do arquétipo trazido pela Clarissa Pinkola-Estés, não é de maneira alguma uma mulher no sentido de bruta, uma mulher no sentido de rústica, de desleixada, de selvagem no sentido de não civilizada, vamos colocar assim, né, em algum nível. Não civilizada. Não é isso. Não é nesse contexto de não ser alguém que
possa participar de uma civilização. Não é isso, tá? Então, a Clarissa, ela traz a ideia da mulher selvagem como uma mulher não domesticada, mas sim civilizada. Então, acho que é bem importante a gente colocar isso, né? E quando a Clarissa, ela traz essa ideia da mulher selvagem, ela tá trazendo como um elemento, uma característica da mulher que se conecta a emoções, sentimentos e comportamentos essenciais. E aqui no essenciais entra a conexão com a intuição, o cuidado, a preservação da própria identidade, a preservação da própria saúde física, psíquica, o cuidado com os filhos, com o cônjuge, o entender a ancestralidade, essa atenção para como estamos lidando com os nossos descendentes, a nossa vida entre amigos, entre comunidade. Então, esses temas essenciais é que são trazidos nesse contexto de um arquétipo da mulher selvagem, aquela que está com esses temas bem consolidados em si, que essa é a essência. Então fica esse questionamento. Então uma mulher selvagem não tem medo, porque parece, né, vem aquela ideia de uma loba correndo enlouquecidamente, de um animal selvagem que não tem limites, que é uma luta pela sobrevivência constantemente, não tem tempo de sentir medo, porque ele tem que se proteger da fome, do frio, dos ataques. E, na verdade, as mulheres selvagens, sim, elas têm medo. Porque mulheres selvagens têm vivência, têm experiência. Todo mundo que passa por experiências ao longo da vida vai ter medo. Sim, vai ter medo. Principalmente eu falando com mulheres acima de 35 anos, o medo sim vai estar presente nas nossas histórias de vida e nos nossos comportamentos. Porque é super comum a gente ver crianças, né, pequenas que não têm medo. Porque elas não têm noção, elas não têm essa experiência se eu subir aquela altura e cair, eu vou me machucar demais, pode ser fatal. Ou se eu beber isso pode ser também mortal. Se eu comer demais isso, se eu não comer isso, também tem ali um fator que vai impedir de alguma forma a nossa vida. Agora, isso vale para a falta de experiência, que é comum nas crianças, né? Então elas não vão ter esse discernimento. Agora, a mulher adulta, sim, ela vai ter medo. A mulher selvagem, ela vai ter medo porque o medo vem com a experiência. E o medo, ele vem como uma forma de nos protegermos de algo que de fato pode ser prejudicial. Então, a mulher sábia, a mulher selvagem vai sentir medo, porque é uma parte da sua constituição como mulher e do seu amadurecimento como mulher. No entanto, a mulher selvagem, ela não vai paralisar com o medo. Então, a própria Clarissa fala em um momento que a gente pode farejar o medo como um cheiro de algo muito precioso que está se aproximando. Então, a primeira reflexão que fica aqui é: quando você sentir medo de algo, observe o quão precioso é isso que você está se aproximando. Ou a consequência de você vencer esse medo vai ter um resultado muito precioso. Por exemplo, eu aqui gravando esse vídeo para vocês. O medo de estar na frente de uma câmera, o medo de postarmos algo nas nossas redes sociais, criarmos uma rede social em que a gente tem que se expressar, tem que aparecer, gravar vídeos, áudios, enfim, dá aquele medo, dá aquele bloqueio. Mas, olha o que há de precioso por trás disso. Eu aqui comunicando esses aprendizados com outras mulheres. Então,
aqui é um exemplo. Então, primeira mensagem aqui, primeiro exercício para você fazer é você observar o que tem de precioso atrás desse medo que você está sentindo. Essa timidez, esse bloqueio, essa procrastinação, fareje, esse medo, ele é um indicativo de algo muito valioso que tem quando você vencer ele, tá? E um tema é que se há medo, há desejo. Então aqui é importante também a gente entender esses labirintos aí da nossa psique. Se há medo, há desejo. Se fosse algo indiferente a você, você não estaria preocupada, você não estaria sendo afetada no sentido dos afetos, né? Então, sou afetada, sinto um afeto por aquilo. Se há medo, há desejo. Você sentiu medo disso, tem uma emoção ali que está te levando ao encontro desse tema, desse bloqueio, dessa característica sua aí que tá te dando medo, tá? Então, aqui já fica essa reflexão inicial, tá? Bom, nessa primeira turma, a gente trabalhou 7 capítulos do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Era 6, né, inicialmente, mas aí eu acabei colocando também a introdução. E aí, contando com a introdução, então ficaram 7 capítulos. Então, nesse sentido, eu vou falar um pouquinho sobre a relação do medo em cada um desses capítulos. Porque tem alguns capítulos que o tema medo, ele tá mais presente diretamente ali como um tema central de trabalho pela própria Clarissa. Em outros, não. Ele vem ali como algo que surge decorrente de algumas reflexões, decorrente de algumas camadas que a gente vai acessando, tá? Então, vamos por ordem dos capítulos que a gente foi trabalhando nessa primeira turma, tá? Primeiro capítulo, então, que nós trabalhamos foi o capítulo 10, As Águas Claras. Esse capítulo, ele fala essencialmente sobre criatividade. Então, aqui, o medo que a gente poderia trazer como o principal medo que está sendo trabalhado nesse capítulo é o medo do criar. Por que alguém teria medo de criar alguma coisa, né? Se é algo parece tão bom, né? Nossa, a gente fazer alguma coisa, criar um filho, criar um artesanato, criar uma empresa, criar uma ideia, uma invenção, uma filosofia de vida. Por que isso seria ruim? Porque isso pode ser muito disruptivo. E pode ser realmente muito disruptivo. Criar um filho é algo completamente disruptivo na vida de qualquer parentalidade presente. Seja o pai ou a mãe, aquilo vai, se ele for presente, vai ser muito disruptivo na vida de ambos, né? Criar uma empresa também muda completamente a vida, as prioridades que se tinha também até então, uma ideia. Criar um artesanato, pegar uma linha, uma tinta, uma madeira e transformar aquilo em outra coisa. É revolucionário também. E muitas vezes nós sim temos receio de como isso vai ser aceito pelos outros e também como nós vamos lidar com essa mudança. Então, criar, ele é muito importante para a saúde psíquica. Nesse capítulo 10 do As Águas Claras, a Clarice enfoca demais isso. A mulher que não trabalha a sua criatividade, o seu poder criador, tende a não ficar psiquicamente saudável, porque é uma essência de uma psique saudável, fluida, é criar. Criar algo, ter criatividade, tá? Então, medo de criar, ele pode estar aí te bloqueando nesse sentido. O que farei depois que eu criar isso? E aqui pode se encaixar diretamente a procrastinação, já que eu vou ter que me deparar com a consequência dessa minha criação, depois que eu finalizar esse processo. Então, aqui vale a gente olhar para esse tema, tá?
Segundo capítulo que nós trabalhamos foi o Patinho Feio, que é o conto principal do capítulo 6, que é o do Patinho Feio. E aqui é o medo da rejeição. Aqui é trabalhado bem forte esse tema do pertencimento nesse capítulo 6 do livro. E frases como algumas que foram colocadas lá no grupo, do tipo: eu tenho medo de ser julgada, eu tenho medo de ser rejeitada, eu fico tímida. E aí o que está por trás dessa fico tímida para fazer alguma coisa eu tenho medo de me expor e como isso vai ser recebido, né? E essa sensação de pertencimento, ela é muito importante. É muito importante nós mulheres não nos isolarmos. É muito importante isso, tá? Porque o isolamento entre mulheres, ele pode ter consequências muito devastadoras, no sentido de nos tornarmos vulneráveis, no sentido de projetarmos em filhos, projetarmos nos nossos pais, projetarmos nas relações de trabalho, situações que seriam indicadas para serem trabalhadas com amigas, para serem trabalhadas com colegas de uma jornada em comum. Então, é especialmente tenso assim esse tema da rejeição. É super comum realmente o medo da rejeição, o medo de sermos julgados e sermos colocados como diferentes e devido a isso não conseguirmos fazer parte de alguma comunidade, de algum grupo. Então, é válido, sim, esse medo, porque ele é, de fato, um medo real. No entanto, é bem importante que, com o passar dos anos, com a nossa sabedoria, com a nossa vivência, a gente se aproxime cada vez mais de grupos que valorizem aquilo que a gente valoriza. Então, não desleixem de amizades que são respeitosas com você e que vocês têm pontos em comum. Não deixem de participar de grupos onde você pode se expressar, onde outras mulheres têm os mesmos objetivos que você. Não negligencie isso, não trate isso como algo óbvio, como algo comum. Eu tenho aquela amizade ali, quando eu quiser vai estar disponível. Aquele grupo, quando eu precisar, eu frequento. Torne isso uma base, torne isso parte realmente da sua rotina, da sua vida, esse fortalecimento desses laços. Isso vai te trazer muito mais fortalecimento mesmo para lidar com situações em que você se sinta vulnerável ao julgamento. Então, é nesses espaços, é com pessoas de confiança, com objetivos em comuns conosco, que a gente consegue fortalecer cada vez mais esses nossos medos a gente consegue fortalecer o antídoto a esses medos da rejeição. Então, a gente vai se tornando mais fortes e compreendendo mais também como lidar com o julgamento, a rejeição e o não pertencimento que, hora ou outra, vai acontecer. Mas o não pertencimento e a rejeição não podem ser uma constante, uma rotina, o seu local de vivência. Tem que ser partes, situações. Fortaleça os grupos e as pessoas que te apoiem para isso sim ser a sua rotina. Não se acostume com o não pertencimento e não se acostume com a rejeição, porque para as mulheres isso tem um impacto muito forte em vários níveis, tá bom? Um outro medo, então, partindo agora para o terceiro capítulo que nós trabalhamos, que foi A Donzela Sem Mãos, que é o capítulo 14. E aqui vou colocar 2 medos que eu compreendo que fazem parte desse capítulo, que é o primeiro, da Donzela Sem Mãos, que seria o medo das feridas repetidas, porque na história da Donzela Sem Mãos, ela fica sem mãos
duas vezes, né? E ficarmos sem mão é, para além, né, de pensarmos numa deficiência física, é todo o simbolismo, né? Tudo que nós fazemos com as nossas mãos, tudo que nós criamos, tudo que nós tocamos, a comida que a gente faz, o carinho que a gente dá, as coisas que a gente pega, as coisas que a gente afasta. As nossas mãos têm um símbolo muito, muito poderoso também. E no caso da donzela sem mãos, ela tem duas experiências de ficar sem as mãos verdadeiras, originais, e depois sem as mãos de prata que ela fica. Então, aqui vem o medo do repetidas feridas, frustrações repetidas, tá? E aí o segundo medo que eu vou colocar aqui é o de se curar, curar a si própria, porque no conto da donzela sem mãos, ela, embora tenha ganhado ali mãos de prata numa determinada parte da história, mãos de prata são mãos externas, né? Não são mãos dela, é mão que vem de fora e que não foi nem ela que buscou ter essas mãos, não foi nem ela que quis ter essas mãos, ela lhe foi doada por outra pessoa, então é completamente externo, não foi nem da sua motivação. E ela depois vem, enfim, a perder essas mãos de prata também, e só quando ela se cuida, se retira, passa aqueles 7 anos na floresta, é que as mãos dela voltam a nascer, tá? Então, aqui entra o outro medo do se curar. Quantas vezes uma ferida, um problema só vai ser resolvido se a gente mesmo se curar dele? Pois é, pode ter todo o apoio que for dos nossos pais, todo o apoio do nosso cônjuge, todo o apoio dos amigos, vai ter muita coisa que é só a gente que vai fazer pela gente mesmo. E sim, dá o medo de essa nova tentativa se tornar uma outra ferida no mesmo lugar, que é o caso da donzela sem mãos. Então é quando a gente se levanta de um tombo e aí cai do mesmo jeito, né? Então não é aquela coisa do, bom, errei e aprendi, desse jeito eu não erro mais. Não, muitas vezes a gente vai errar exatamente da mesma forma. E é que nem se eu bater a minha mão, machucar um monte, daqui a pouco bater ela de novo no mesmo lugar. Vai doer muito mais. Mas é o processo. É através dessas experiências que a gente vai conseguindo compreender como não se machucar mais e principalmente como se autocurar. Depois que a gente trabalhou a donzela sem mãos, nós trabalhamos o capítulo 4, que foi o conto de Manauí. E o conto de Manauí, ele fala principalmente sobre a dualidade e a profundidade das relações. E aqui, esse é o medo, então, que fala o conto e o capítulo de forma geral, com todas as suas discussões, né? O capítulo 4, a gente poderia colocar aqui como um medo da profundidade, porque a profundidade, ela sim pode nos tornar, de certa forma, vulneráveis, assim como também podemos e com certeza vamos ver vulnerabilidade no outro que se entregue em profundidade. E aí, se nós usamos essa profundidade, esse conhecimento que nós temos do outro, da vulnerabilidade do outro, nós usamos mal isso é péssimo, né? Então, aqui vem essa reflexão de que, de fato, com a profundidade nas relações, e a profundidade se conecta aqui com o entendermos a dualidade, quando a gente se aprofunda, não fica na superfície de conhecer o outro e do outro nos conhecer, o outro não vai conhecer só o nosso lado bom, vai conhecer o nosso lado ruim. E vai conhecer o lado bom, vai conhecer o lado ruim e vai conhecer as nossas contradições. De uma hora eu ser de um jeito e outra hora parecer que eu estou agindo de uma forma oposta, né? Então, como que é isso, né? Como que é essa dualidade? Como que são
essas aparentes contradições, essas aparentes incoerências que nós temos. Isso tudo só aparece em relações com profundidade. Quando as relações são superficiais, ao menor sinal de incoerência, ao menor sinal de temas difíceis, a relação se desfaz, tá? Então aqui a gente pode falar sobre esse capítulo 4 com relação ao medo da profundidade e da dualidade, e que é importante sim nós termos sabedoria e discernimento com quem nós vamos permitir que acesse essas nossas camadas mais profundas. Mas é importante que a gente possa se abrir para essas camadas mais profundas. E aqui, inclusive, embora o conto de Manauí ele seja focado nos temas de relacionamentos amorosos, eu vou colocar aqui que isso se aplica em outros relacionamentos. Quantas amizades nós não permitimos que, de fato, essa pessoa nos conheça mais profundamente? A gente quer aquela amizade que é só para os bons momentos. A gente quer manter uma amizade que seja só para festas, para celebrações, para situações muito pontuais, e aí dá-se a ilusão de que nós temos muitos amigos, bons amigos, quando na verdade são sim relações superficiais. E é importante que a gente abra espaço, oportunidade, com sabedoria, com discernimento, mas para amizades com profundidade. E também vou encaixar aqui as relações de parentalidade. Tá? Parentalidade tanto no sentido de como nós lidamos com os nossos pais, assim como lidamos com os nossos filhos. Como são essas relações? São relações de fato profundas? Em tese, na teoria, seriam as relações mais profundas, né, mais viscerais, aquelas de pais e filhos. Mas sabemos, e cada vez mais aparece até notícias aí de pais e filhos falando coisas do tipo que não reconhece o próprio pai, não reconhece os filhos, enfim, porque de fato as relações estão superficiais em todos os níveis de parentesco, amizade e relacionamentos. Então, há de se ter esse olhar atento também para relações profundas, não só nos relacionamentos amorosos, na relação com os nossos pais, compreendendo a dualidade deles, as supostas incoerências, o lado sombra e o lado luz, qualidades e defeitos dos nossos pais e também dos nossos filhos, tá? O próximo capítulo que nós trabalhamos depois foi o capítulo 7, o corpo jubiloso. E o corpo jubiloso, ele fala essencialmente dos medos que moram no nosso corpo. E aqui vamos refletir sobre onde no meu corpo mora medo. Então, se eu tenho uma dificuldade de vivenciar o prazer, de ter um orgasmo, eu tenho medo ali nas regiões dos órgãos sexuais. Tenho um medo ali, né? Então, se o meu corpo, ele fica travado quando eu vou me expressar para um grupo de pessoas, tenho medo nesse meu corpo, nessa minha expressão pessoal para poder me comunicar. Se eu tenho um medo de dar amor, eu não sei nem como tocar o outro, eu não sei nem como fazer um carinho num filho, num animal de estimação, num cônjuge. Se eu tenho medo em algum órgão, esse órgão, ele adoece. Então, aqui vou deixar essa reflexão com vocês com relação a esse capítulo 7 do corpo jubiloso, de vocês observarem como o medo se expressa no corpo de vocês. Aonde no corpo tem medo? Aonde? Observe. Outro ponto também desse medo do corpo. Se eu sou uma pessoa que sou viciada em procedimentos estéticos, tenho um medo que está sendo expressado nesse corpo. Esse medo do envelhecimento, esse medo do aceitarmos
a passagem do tempo? Tá cravado no corpo. Então, vamos olhar com carinho esse medo, tá? Depois, no 7º capítulo, nós trabalhamos a mulher esqueleto. A mulher esqueleto. Então, a mulher esqueleto foi o último capítulo que nós trabalhamos nessa primeira turma. E a mulher esqueleto, esse arquétipo da mulher esqueleto, ele passa por vários capítulos do livro, mas tem esse capítulo 5, ele é essencialmente dedicado à mulher esqueleto, que é o medo do renascimento. E aí o renascimento é nesse sentido mesmo, para renascer, eu tenho que morrer e nascer de novo, né? Então, se a gente pensa na morte de algo como algo doloroso, então ver uma relação morrer, ver um sonho morrer, ver um plano, um projeto morrer, é muito doloroso. Agora, se você já pariu alguém ou teve alguma experiência de ver, acompanhar em algum nível o que é um parto, você vai saber que o parto é algo também muito doloroso. Então, é uma dor morrer e é uma dor renascer, né? E isso vai dar medo. Vai dar medo essa dor da morte e vai dar medo a dor do renascimento. Por isso que é tão doloroso e essa história da própria mulher esqueleto, ela ser tão visceral. Tu lê ali e aquilo te toca de uma forma com sensibilidade, de uma forma que incomoda, é algo que causa ali, né, causa ali várias emoções, porque a raiz disso, a essência disso, esses processos de vida, morte e vida, e dói sim, por isso dá medo, mas faz parte da vida. São ciclos da vida, e isso é algo que é muito falado nesse capítulo da mulher esqueleto. Os medos que a necessidade que o renascimento tem, os ciclos que nós temos que passar de vida, morte e vida, em um mesmo relacionamento, na vida profissional, cada vez mais. Os nossos avós provavelmente não tiveram que nascer e renascer muitas vezes nas suas profissões. Provavelmente a mesma coisa que eles começaram a trabalhar, eles morreram trabalhando. A gente não. Cada vez mais as profissões, elas têm ciclos menores. Então, a forma como você dava aula há 15 anos atrás não é a forma que você está dando aula hoje, com certeza. A forma que você foi preparada quando fazia faculdade de direito, hoje, quando você vai trabalhar, você precisa de outras características ali profissionais, além dos conhecimentos técnicos. Então, é uma série de renovações pelas quais passamos. E se a gente se nega a permitir que um ciclo encerre para que outro comece, aí a gente vai entrar lá no tema do primeiro capítulo, que é a questão da criatividade, do criar. Quando nós não nos permitimos criar, isso prejudica demais o nosso psiquismo. Então, é doloroso permitir que algo morra e depois permitir que um novo renasça. Então, é natural esse medo desse renascimento. Mas o custo de não permitir um renascimento é muito maior, tá? Então, essas eram as principais reflexões que eu queria trazer aqui com base ali nas discussões que eu percebi no grupo, que eu acho que valeria a pena um aprofundamento desses temas, principalmente com relação ao medo, que foi uma constante que apareceu em várias atividades de vocês, de escrita e de arte terapêutica. Espero que tenha contribuído de alguma forma com o aprofundamento desse nosso trabalho do Alma Criativa,
Então, um grande beijo, minhas almas criativas, gratidão por estarem comigo nessa primeira turma e até logo. Tchau, tchau.